eu não vou dizer literalmente, mas metaforicamente, você já levou alguma pedrada, ou seja, você já sofreu, você não precisa responder, mas responde para você, já sofreu algum tipo de acusação? Com razão ou sem razão? Tendo errado ou não tendo errado? É muito complicado, é muito complexo isso, essa questão de culpa e de acusação. Isso é um negócio muito dolorido, muito complicado para a gente saber lidar com isso. Culpa e acusação. Eu tenho duas histórias que eu me lembro, uma relacionada à minha vida e a outra de um rapaz que frequentava, há muito tempo atrás, a nossa congregação. A minha é quando eu era criança. Eu me lembro que um dia eu estava assim, não achei meu calçado, minha mãe foi trabalhar, e eu quis faltar da escola, e faltei da escola, mas aí não tinha mais o que fazer, como preencher o espaço, e eu me lembro que eu resolvi na escola fazer pirraça para os garotos que estavam estudando. Então eu fui descalço mesmo, eu pulei o portão do estacionamento, e eu fiquei no vitrô dando tchau para a molecada, tipo fazendo pirraça, e depois eu fui embora para casa. E no dia seguinte eu voltei, e a escola não estava muito interessante não. Eu vi que as coisas estavam um pouco ruins para o meu lado. Era uma escola pequena no meu bairro, e a primeira coisa que fizeram comigo antes de entrar na sala de aula foi que eu fosse até a sala da diretora. E ela então já me esperou dizendo, ó, você quebrou o portão da escola, você pulou lá ontem, foi você que quebrou, não tinha sido eu, com certeza não, porque era muito pequenininho, 8 aninhos, 9 aninhos, não sei, mas não teve jeito não. Ela disse que foi eu, aquela culpa ficou para mim, e aí eu fui para a sala de aula, e quando eu cheguei lá, a professora Tânia estava me esperando, os alunos estavam me esperando, e sabe aquele ambiente completamente hostil, completamente complicado? Tipo assim, ninguém te olhando com bons olhos, todo mundo te olhando como um cachorro sarnento, como um bicho adoecido. E eu me lembro ainda no meu coração de infância, não é um trauma, mas é uma lembrança viva. Não é um trauma porque foi resolvido, mas eu tenho mais de 50 anos e, olha, isso já faz 40 anos, pelo mínimo, não é? Mas eu me lembro assim, me lembro do portão como era, me lembro do vitrô, me lembro da diretora, me lembro da professora, me lembro dos alunos, porque quando a gente leva uma pedrada, a gente não esquece mais. Se ela for física, a gente até pode esquecer, pode ficar só uma cicatriz, mas quando é na alma, sendo a gente culpado ou não culpado, não importa. Essa pedrada, ela nos marca de uma forma profunda e às vezes ela pode gerar consequências que a gente nem consegue mensurar. O caso que a gente viveu em uma congregação nossa foi de um rapaz que errou, ele errou. Ele era casado, ele teve um relacionamento extraconjugal e houve arrependimento, houve perdão no casal, mas não houve perdão socialmente falando. As pessoas da igreja não olhavam mais da mesma forma, as pessoas que eram parentes dele ou dela não olhavam mais da mesma forma, e ele foi se encaramujando para dentro, se fechando para dentro, se fechando, entrando para dentro de si cada dia mais, e a gente não conseguia de forma alguma trazê-lo para fora. Embora houvesse perdão da esposa, embora houvesse perdão de Deus, parece que ele não assimilou aquele perdão, e no terceiro ou no quarto mês, o término da sua história foi triste, porque ele acabou se suicidando. Ele não suportou o peso das pedradas humanas. É o olhar que a pessoa dá, é a atitude que a pessoa tem. Sabe, a gente percebe que Deus nos perdoa. As pessoas nos desculpam, mas elas não se esquecem, elas não nos perdoam. Poucas são as pessoas que de fato conseguem perdoar radicalmente. E a gente tem que aprender com Deus, em nome de Jesus Cristo, a não jogar pedradas. Hoje de manhã eu contei um fato de uma experiência que eu tive junto com o Renato, que era o nosso baterista aqui. A gente estava no mercado Açaí e fazendo compras para o acampamento, não sei para que foi, o ano passado. E eu encontrei uma pessoa que há muito tempo eu não via, e quando eu encontrei aquela pessoa, eu tinha uma relação muito boa com ela. Puxa, que saudades que deu. Então quando eu encontrei, eu sou todo emotivo, né? Corri, abracei, falei, cara, quanto tempo, o que aconteceu, que você sumiu, e tá, aquela alegria, aquela festa. E eu vi que o Renato estava meio sério, a pessoa também não estava recebendo bem aquele abraço. Falei, nossa, eu devo ter feito alguma coisa, né? E aí, depois de tudo aquilo, ele afastou e eu falei, Renato, e aí, o que foi? Ele falou, você não lembra? Eu falei, o que foi? É que na época ele tinha contratado um trabalho do Renato de pintor e não pagou, e contratou os cheques meus e descontou e nunca devolveu, nunca pagou também. Mas eu me esqueci daquilo. Eu dou graças a Deus por ter uma mente esquecida, porque às vezes os anos passam, mas eu vi que dentro dele permaneceu. Mas dentro de mim não, eu soltei. Então a gente solta e esquece, porque já foi, já estava perdido mesmo. Eu não precisava deixar aquilo ocupar espaços dentro do meu coração.
Esse texto ele trata de uma pessoa que viveu um pecado estúpido. É uma mulher em uma época terrível que comete um pecado, para aquela época, imperdoável. A época de Jesus, as mulheres elas eram vistas de forma muito pejorativa, muito pequena, muito medíocre. Alguns judeus, alguns escribas, alguns doutores da lei, eles criam que a mulher nem alma tinha, eles criam que elas fossem como um cãozinho, um cachorrinho. Eles liam a Torá e leiam uma passagem que diz que bendita seja a tua mulher e os teus filhos na tua casa. Ele entendia que a mulher tinha que ficar em casa e ela era uma propriedade do marido e dos filhos. Havia uma oração judaica que alguns judeus faziam todos os dias pela manhã: Senhor, obrigado por isso, por aquilo, e obrigado, Senhor, porque eu não nasci mulher. Então, é assim que a mulher era vista. As mulheres às vezes até elas eram repudiadas do casamento, mas sendo repudiadas, é claro que ninguém mais queria casar com ela. O homem podia repudiar a mulher por causas que só ele poderia dizer. A mulher nunca podia repudiar o homem, ela nunca podia pedir divórcio. Então uma mulher repudiada, imagina, ela tinha uma carta de repúdio. Quem é que ia querer casar com uma mulher repudiada? Era costume naquelas épocas, os religiosos casarem-se com a mulher, ter filhos com elas, e quando elas estavam mais velhas, eles a acusarem-na publicamente e despedirem ela com carta de repúdio e casar com a novinha de novo. Era comum. Aquilo era comum. Então a mulher era muito mal vista. Jesus Cristo vem e ele devolve à mulher toda a sua graça. Ele se deixa ser sustentado por elas. As mulheres basicamente foi quem sustentou o ministério de Jesus. Eles deixam elas o ajudar, eles deixam elas trabalharem com ele. A primeira pessoa que vai ao túmulo de Jesus foi uma mulher, e é ela que anuncia para todos. E Jesus dá e traz para a mulher um valor tremendo. Ele faz isso com a samaritana, ele faz isso com todas as mulheres daquela sua época. E possivelmente os judeus, sabendo que quem era Jesus e querendo pegá-lo na sua própria lei, porque ele estava fazendo milagres, ele estava operando de uma forma tão poderosa, e aquilo estava sendo uma concorrência para a religião judaica, estava sendo uma concorrência para os sacerdotes, porque cada dia mais o seu grupo estava aumentando, e como eles não suportassem aquilo, eles de todas as formas queriam dar um jeito para acabar com a vida de Jesus. Eles queriam de qualquer forma acabar com a vida de Jesus, e então eles armam situações, e aqui agora eles armaram uma situação. Na verdade, eles queriam que a lei mosaica de apedrejar uma mulher pudesse acontecer, mas historicamente não podia, porque naquela época eles estavam sob o jugo, o poder de Roma, e só o rei de Roma é quem poderia dar vida ou matar. Os judeus não podiam colocar, mas mesmo assim eles expõem aquela situação, aquele quadro. Eles vão procurar uma mulher pecando, eles acham, eles expõem aquele quadro, aquela situação, e pede que Jesus tome uma postura. E qualquer postura que Jesus tomasse ficaria ruim para ele, porque se ele dissesse que ela seja apedrejada, então ele seria culpado de eu não sei que palavra que usar, eu me esqueci dela agora, de incitação, de incitar as pessoas ao crime. E ele seria preso por uma lei judaica. Mas se ele também dissesse não, vamos perdoá-la, então também ele seria desrespeitado pelos judeus, e pareceria que ele estava desrespeitando a lei mosaica, e ele não queria desrespeitar a lei mosaica, ele queria cumprir a lei de Moisés. Então Jesus simplesmente toma a postura de ficar calado, e ele vai falar através do silêncio, e ele responde uma pergunta com uma outra pergunta. Mas o que eu quero trazer daqui é a história dessa mulher. A história de uma mulher que, como eu e você, já pecou. Não importa qual o pecado que nós tenhamos pecado. Pecado é pecado. Pecado é hamartia, é errar o alvo. Pecado é algo que atinge a mim, o outro é a Deus. Pecado é algo que apaga em mim a visão e a pessoa de Deus. E todos nós aqui já cometemos algum pecado. Todos nós aqui já pecamos no passado, pecamos no presente. Infelizmente, por mais que não queiramos isto, nós acabamos de alguma forma sempre nos percebendo em alguma área da nossa vida errando. E a questão aqui é como nós tratamos com o nosso erro. É se nós trazemos ele para a nossa vida e amadurecemos ele como uma culpa que gera remorso e nos faz fazer o que Judas fez, que acaba se matando porque a gente não consegue conviver com a consciência do nosso erro, ou se a gente trata dele. Então eu quero falar brevemente com você, nesse texto, sobre 3 tribunais pelos quais nós passamos. Cada um de nós passamos. E nós precisamos tomar cuidado com esses tribunais. 3 tribunais que a gente pode perceber que está acontecendo aqui, 3 lugares de julgamento. O primeiro tribunal pelo qual essa mulher passou foi o tribunal da opinião pública. Diga, o primeiro tribunal que essa mulher passou foi o tribunal da opinião pública. E você pode ver isso claramente no verso 3, 4 e 5.
eles trazem uma mulher. Eu fico imaginando como eles acharam ela, porque ninguém é pego em flagrante adultério em praça pública, ainda mais naquela época, naquele tempo, naquele lugar. Eles devem ter procurado de alguma forma. Hoje de manhã eu falei de um pastor amigo meu, que ainda é vivo, mas eu reprovava muito algumas práticas dele. Ele era um tipo de pastor caça-pecado, porque ele tinha um Monza, ele ficava atrás das pessoas, ele sentia o fardo do pecado. Um dia a gasolina dele acabou no meio do mato, tive que ir lá buscar ele. O cara ficava procurando, ele via, não, fulano está adulterando, fulano não sei o que. Eu falei, cara, isso parece ser doido. E ele tinha uma regrazinha de banco, fofoca um mês. Eu só sei que o que era mais caro era sexo. Quem fazia sexo errado era o último, era um ano de banco. Eu falava, cara, você é doido. Eu me lembro de algo que ele fez, eu falei, cara, você pode ser processado. Uma garota de 16, 17 anos relacionou-se intimamente com um homem casado da igreja. Ele fez ela ir ao púlpito, ele fez ela confessar para toda a igreja. Aquilo acabou com a vida dela. Acabou com a vida dela. Por quê? Porque nós não estamos prontos como seres humanos para julgar ninguém. Eu não espero que você me julgue e me absolva, porque você não consegue fazer isso nem sequer com você mesmo. Nós muitas vezes nos culpamos de coisas que Deus já nos perdoou. Muitas vezes nós tratamos dos nossos erros como se eles fossem a razão da nossa desgraça. Em João capítulo 9, de 1 até 40 e alguma coisa, fala da história daquele cego de nascença. Ele nasceu cego. Então diz a Bíblia que os seus discípulos estão com Jesus, e Jesus está ali com eles, e eles perguntam para Jesus, Jesus, quem foi que pecou? Os pais dele ou ele? Para que nascesse cego? Quer dizer, pecou dentro do ventre, porque não tinha como pecar depois. Quem foi que pecou? Ou seja, ele sempre viu a relação com Deus, essa relação de troca, de barganha. Ou seja, a desgraça que eu vivo é em razão e em função do pecado que eu tive. Como se Deus ficasse lembrando de certas coisas e visitando aquilo na nossa vida para nos punir, para nos machucar, para nos ferir. Essa capacidade desgraçada do ser humano que não consegue olhar o outro ou a si mesmo com misericórdia, porque nós não olhamos nem mesmo a nós mesmos com misericórdia. Nós somos extremamente exigentes de nós às vezes. E muitas vezes nós caímos no próprio calabouço, no próprio tribunal de nossa própria opinião pessoal e pública contra nós. Nós mesmos nos difamamos, nos autodifamamos nos círculos, porque de alguma forma a gente se permite e se deixa ser julgado pelo tribunal humano. Você acha que as pessoas têm condições de nos julgar? Nós temos condições de julgar alguém? Não. Porque ninguém sabe a motivação de um erro. Ninguém sabe o que está por trás de um erro. Você pode olhar uma coisa e aquilo ser motivado por uma outra coisa. Sabe, só Jesus pode julgar, porque só Jesus conhece o coração de cada pessoa. Mas o certo é que eu e você na vida já erramos. E talvez de alguma forma, talvez eu e você, nós estejamos presos nesse tribunal da opinião humana. Deus já nos perdoou, o perdão já foi liberado para a nossa vida, mas de alguma forma a gente fica ainda sobre o tribunal da opinião das pessoas. A gente não consegue se levantar, porque as pessoas de alguma forma elas olham para a nossa vida como se nós fôssemos algum tipo de aleijado, algum tipo de doente, algum tipo de pessoas que não tem cura, que não tem jeito de ser sarado, de não ser curado. Sabe, não espere das pessoas misericórdia, não espere. Espere de Deus, e se vier das pessoas será um presente. Eu não estou com isso dizendo que as pessoas não têm mais misericórdia, mas eu quero dizer para você que é bem poucas as pessoas que têm uma misericórdia capaz de se auto-perdoar, quanto mais de perdoar ao outro. Cuidado, para você não ficar ou não se apresentar no tribunal da opinião pública. Não existe sobre a face da terra nenhum ser humano que possa e que tenha condições ou capacidade de julgar a outro ser humano qualquer que seja. Nem eu, nem você e nenhum deles. Lembre-se sempre que o homem gosta de achar culpado. A opinião pública não está preocupado com quantos morreram. Eles querem saber por que arrebentou a barragem. Eles não querem saber quantos foram queimados. Eles querem saber por que e quem é o culpado dos garotos terem sido queimados. Eu não estou dizendo que a gente não deve buscar a responsabilidade, mas quando a responsabilidade é mais importante do que a dor, isso significa que nós estamos nos tornando um pouco monstros. Quando o culpado, quando o que tem que ser preso, quando ver o outro algemado dói mais
do que perceber a dor dos parentes, das pessoas, da história interrompida, quando a raiva é maior do que o amor, do que a possibilidade da vida do outro. Então, de alguma forma, eu fui tomado por um espírito farisaico. E no mundo que nós vivemos, nós queremos achar os culpados. A opinião pública, ela é implacável. Se você cair na boca do povo, só Deus para te ajudar. Só Deus. Mas Deus te ajuda, em nome de Jesus. A única coisa é que eu quero te motivar a entender que no tribunal dos homens só há uma sentença, e a sentença de morte. Só existe uma sentença no tribunal dos homens: é a morte. É a morte. Eles queriam apedrejá-la, eles queriam matá-la, eles queriam acabar com a vida dela. Mas eu louvo a Deus, porque eu e você hoje temos luz e temos compreensão, para não ficarmos na opinião e no tribunal humano. Eu não sei quantos aqui assistiram. Se não assistiram, vale a pena assistir. Você consegue achar na internet um filme chamado A Letra Escarlate. É um filme de 1995 com Demi Moore e mais algumas pessoas conhecidas, eu não sou bom de nomes. Mas eles retratam um romance, se não me engano, em inglês, de 1666, em que a esposa de um médico vai mudar para uma pequena cidade, e ela vai na frente e o médico vai atrás, porque ela vai para procurar casa e estabelecer a vida deles naquele lugar. E quando ela chega lá, ela acha uma casa, ela começa a frequentar uma congregação, uma paróquia, e as pessoas começam de alguma forma a discriminá-la, porque ela usava muita renda. Então diziam, essa mulher usa muito renda, muito vaidosa. Era uma cidade muito puritana, e as pessoas começaram a julgá-la. E o problema é que ela acabou se apaixonando pelo jovem pastor que era solteiro. Mas eles não viveram aquele amor porque ela era casada. Então eles respeitaram a lei de Deus, eles respeitaram o esposo vivo, eles respeitaram todas as questões e nunca colocaram aquilo em prática. Mas o tempo passa e uma notícia chega, o seu esposo nunca chega, é de que ele havia sido morto pelos índios. Ele não conseguiu chegar à cidade. E agora então ela era uma viúva. E quem foi incumbido de lhe dar a notícia foi justamente o reverendo. E eles então sabiam que tinham que cumprir um tempo de luto. A cidade era muito puritana. Mas você sabe como é que é, o fogo queima, né? E eles acabaram dando uma aprontadinha antes. E ela ficou grávida. E aí ficou aquela situação de que aquilo não podia tornar-se público. E então eles tentam arrancar dela quem é o pai da criança. E em tempo algum ela deixa a dúvida pairar sobre todos. Ela vai presa, ela tem a criança dentro da cela, da cadeia, e depois a soltam, mas com uma condição: eles escrevem uma letra A de adúltera vermelha e colocam na sua roupa. Então quando ela passa, alguns bumbos tocam para dizer: está passando por aqui a leprosa, a adúltera. E quando ela apresenta-se socialmente, isso foi verdade, isso acontecia de fato. Isso acontece hoje ainda. A gente só não carrega o A de adúltero, não o M de mentiroso, nem o L de ladrão, sei lá eu do que, qual é o meu e o seu pecado. Mas isso acontece hoje ainda, uma coisa que você possa ter feito na sua vida de alguma forma. Parece que as pessoas, elas enxergam uma letra que você carrega, uma marca que você carrega, e de alguma forma elas adoram, e nós adoramos ter alguém para a gente dar a pedrada. Mas isso não é o que nasce, o que está no coração de Deus. O que Deus gostaria é que a gente olhasse e vesse o sangue dele derramado, e que a gente vesse a pessoa lavada e remida e santificada diante de Deus, e que nós entendêssemos que nenhum pecado mais existe ou há naquele que é lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, que aquele que está em Cristo foi feito uma nova criatura, e que as coisas antigas já passaram e que tudo se fez novo. Mas o tribunal humano, ele é implacável. O tribunal humano, ele é implacável. Eu não sei quantos de vocês tiveram a chance de ver algumas publicações de Facebook sobre esses últimos acontecimentos e algumas coisas que nos entristecem. Um amigo do Rio me mandou algo que escreveram sobre os garotos do Flamengo. Então alguém dizia: bem feito, estou torcendo para o fogo. Outros diziam outras coisas que eu não quero nem te dizer aqui. Eu fico pensando, ou a gente já acabou o mundo, ou tem que acabar logo, porque não é possível que exista alguém. Não é possível que exista alguém que escreva: não, essas pessoas de Brumadinho têm que morrer mesmo, é pouco a lama. 63% deles votaram em Bolsonaro. Será que a gente chegou no mundo desse jeito, desse tipo que a gente sentencia? Será que acabou o coração, acabou o amor, acabou a sensibilidade? Será que acabou a percepção? Será que a gente chegou num mundo tão raivoso, tão nojento de se viver, que a gente não vai aguentar mais?
Será que a gente está num mundo em que a gente procura a imperfeição do outro para a imperfeição da gente ficar mais escondida? Para a gente ter razão de sufocá-la em vez de socorrê-la e de abençoá-la? Não, não pode ser assim. Eu não aceito esse tribunal humano. Eu não me coloco nas mãos do homem. Davi um dia pecou e ele teve uma escolha de em que mãos ele iria cair. Ele disse: eu quero cair nas mãos de Deus, porque as mãos do homem é uma mão implacável. E por que eu estou dizendo isso para a gente sair desse ponto? Porque pode ser que você esteja ainda na mão dos tribunais humanos. Você ainda se importa com o que as pessoas dizem, falam ou pensam a respeito de você. Ou você ignora isso e segue a sua vida, ou você vai morrer como essa pessoa se suicidou. Você pode nem se suicidar, mas você vai viver com as suas culpas, alimentando as suas culpas, vivendo cada dia e remoendo-se cada dia por suas culpas. E com isto você vai se tornar uma pessoa anêmica, fraca espiritualmente, emocionalmente, em todos os sentidos, porque você vai perder a vontade de viver, porque você mesmo vai se enxergar como um monstro, como uma pessoa pequenada, como uma pessoa vencida, como uma pessoa abatida. E em nome de Jesus Cristo, hoje eu quero te animar, eu quero te aconselhar: saia dos tribunais humanos. Homem algum sobre a terra tem direito, poder ou sabedoria para te julgar. Homem algum. Homem algum. A opinião das pessoas não deveria ser para a gente tão importante. A opinião das pessoas não deveria ser para a gente tão importante quando a gente conhece a opinião de Deus. Se você tiver uma doença, se você tiver a opinião de um médico e de um curandeiro, a de quem que você quer? Se você estiver doente, se você tiver a opinião de um médico e de alguém que ainda está começando a estudar enfermagem, com qual opinião você fica? Se você tiver um problema na justiça, você quer a opinião de um qualquer ou de um bom advogado? Você tem Deus, e você tem a palavra de Deus e o conhecimento a respeito das coisas de Deus. E o que é importante é saber o que Deus pensa sobre mim. É como Deus trata os meus erros passados. É como Deus trata a minha natureza pecaminosa. Eu não quero saber o que as pessoas pensam. Eu preciso ser forte o suficiente para poder me levantar e para poder me apresentar e não me permitir ser construído a partir do pensamento dos outros, mas a me deixar ser construído a partir do pensamento e da imagem que Deus tem a meu próprio respeito. Eu já errei, você já errou, nós todos já erramos, mas é justo que o pecado foi pago e um novo caminho pode ser feito, e uma nova história pode ser vivida. Não se iluda. Pode passar 20 anos, alguém vai dizer: tá vendo aquele casal? 30 anos, alguém vai dizer: tá vendo aquele casal? Não importa o que digam. Você precisa se desligar disso. Se liga em Deus. A Bíblia diz que Deus não se esquece da gente. Deus não consegue esquecer, porque a mente de Deus é perfeita. A Bíblia diz que os teus pais podem te esquecer, mas Deus não te esquece. Mas quando se relaciona aos nossos erros e pecados, o que ele diz? Dos teus pecados eu não me lembro mais. Da amnésia em Deus. Deus sofre de amnésia em relação aos nossos erros. Ele não se lembra mais. O outro texto diz que ele joga no mais profundo abismo. E o mais profundo abismo, alguém diz que é no mar. Fica a 11 quilômetros de profundidade. Quem é que vai buscar? Nem submarino vai lá. A Bíblia diz que Deus joga para trás de suas costas. Deus não tem corpo, mas Ele deixa para trás de si mesmo, que significa que Ele apaga, Ele esquece, Ele joga para trás, Ele segue em frente, Ele diz: vem, segue-me. As pessoas não são o nosso padrão de construção. Quem é o nosso padrão de construção é Deus. Por quê? Porque todos pecaram, diz Paulo aos Romanos, e destituídos estão da glória de Deus. As pessoas não podem ser os nossos algozes, os nossos juízes, porque nós já fomos julgados e sentenciados, justificados por Cristo, em nome de Jesus Cristo. E aí, será que você está em algum tipo de tribunal humano? Será que te colocaram em pé diante de todos e mostraram o teu erro a todos, e isso te desencorajou? Em nome de Jesus, não se deixa, não se permita ser julgado por ninguém. Saia da opinião pública, vá para a opinião divina. E a opinião divina é muito sensata, misericordiosa e amorosa a meu e a teu respeito, em nome de Jesus Cristo. O segundo tribunal que a gente pode perceber aqui, o primeiro é qual?
É o tribunal da opinião pública. Você está guardando isso ante você? É o tribunal da opinião pública. É como os outros me julgam. O segundo é o tribunal da consciência. Diga, o segundo tribunal é o da consciência humana. Falar sobre consciência é muito profundo. Não vou falar com profundidade porque nós não temos tempo para isso. Mas consciência é aquele sinalizador que Deus coloca dentro da gente. É aquela nossa capacidade. Aquela nossa capacidade de saber a diferença entre o certo e o errado. Se a gente praticar demais o errado, a nossa consciência, diz Paulo aos Romanos, em Coríntios, em Timóteo, ela fica cauterizada. Ou seja, ela fica insensível ao erro. Algumas pessoas não conseguem mais ter juízo dos seus próprios erros, de tanto que errou em cima, então aquilo tornou-se comum. Mas para aqueles de nós que não vivemos na prática do mal, a nossa consciência ela está despertada em Cristo pela palavra de Deus e pelo Espírito que nós habita. Mas o que a gente percebe aqui? É que Jesus Cristo aqui, ele faz uma coisa linda e maravilhosa. Preste atenção, depois lê o texto de novo se você puder, para você guardar as coisas que estou dizendo. Às vezes você pode pensar que esqueceu, mas elas vão ficar dentro de você. Eu acho lindo o que Jesus Cristo faz, porque pega esse quadro, as pessoas estão em pé, e eles pegam a mulher, e é importante guardar isso. O que eles fazem com ela? Leva ela para o meio e coloca ela em pé. Então imagina como é que ela se sente, exposta. Aí Jesus Cristo faz algo. Eles perguntam para Jesus, eles dão a sua sentença de morte para a mulher. Ele, como seres humanos e como tendo a sua opinião pública, dão a sua opinião e diz que ela deve morrer. Mas Jesus não responde nada. Jesus, ele tira o foco de sobre a mulher e traz o foco sobre si. Preste atenção no texto, o texto é tão interessante. É que a gente lê a Bíblia corridinho e não presta atenção nos detalhezinhos. Mas diz a Bíblia que a mulher estava em pé, mas de que ele se ajoelha no chão. Então eles deixam de olhar para a mulher e eles começam a olhar para Jesus. E Jesus começa a escrever no chão. A gente não sabe o que ele escreve. Nenhum estudioso pode dizer. Pensa-se sobre várias coisas. Alguns acham que Jesus só desenhava, como quem mexe no celular enquanto o outro está conversando com ele, diz, tipo, não estou dando caso para isso. Outros acham que Jesus estivesse ali escrevendo a sua nova lei, amarás a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Outros acreditam que Jesus Cristo estava escrevendo pecados ali que se relacionava a cada um dos acusadores. E então, enquanto o silêncio se fazia, os olhos já não estavam mais sobre a mulher que sofria aquele peso sobre si. Agora, Jesus chama a atenção deles para ele, Jesus que é puro, santo e justo. E com o seu dedo começa a escrever na terra. Sabe o fato interessante? É que se você for para Êxodo, se você for para Deuteronômio, você vai ver que Deus escreveu a sua lei com o seu dedo, mas escreveu na pedra. Mas Jesus escreve o que escreve na terra. E a terra é material do qual nós fomos feitos. E aqui eu me lembro de uma profecia de Ezequiel que diz que haverá um dia em que Deus arrancará de vós um coração de pedra e colocará em vós um coração de carne, com condições e capacidade de amar, que não está doido de meter pedrada em ninguém, mas que está doido para abraçar e para enxergar os seus próprios erros e as suas próprias deficiências e delas tratá-las. Jesus então chama atenção sobre si. Eu acho bonito, não sei se vocês acham ou não, mas eu acho lindo esse amor de Jesus que se agacha, que começa a escrever e que tipo dando um alívio para o coração daquela mulher, deixa com que todos os olhos fiquem sobre si próprio. Mas o que é forte também no texto é que diz a Bíblia que enquanto Jesus escreve, eles tornam a perguntar para Jesus: e aí, qual é a sua resposta? E Jesus diz: aquele dentre vós que não tiver pecado, atire a primeira pedra. E a Bíblia diz que a começar dos mais velhos para os mais novos, todos foram saindo. Os mais velhos porque eram juízes, os anciões, as autoridades do povo, possivelmente aqueles que apresentaram a mulher querendo derrubar. Não quer dizer que eles saíram transformados, mas quer dizer que eles se sentiram sem condições e sem capacidade de executar aquilo, mesmo porque também era proibido, mas se sentiram dessa forma. A Bíblia diz assim que eles, de fato, naquela hora, foram acusados pela sua consciência. Ele diz: quem dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar a pedra. E diz o texto no verso 7, e acusados pela própria consciência, começaram a se afastar. O primeiro tribunal é da opinião humana, sim, sem dúvida. Mas o segundo tribunal é o da nossa própria consciência. Eu louvo a Deus porque nós temos consciência.
É bom que tenhamos consciência, porque se nós não tivermos consciência, nós somos psicopatas. E o psicopata é alguém destituído de consciência, de sentimento, de capacidade de julgar o certo e o errado. Só existe ele, o seu umbigo e as suas necessidades. Para quem gosta, hoje assistiu novela, o psicopata é a Odete Roitman, da TCA, você lembra não? Tem que ser mais velhinho para conhecer. Era a mulher que era dona parece que ela foi a pior vilã, era uma psicopata, uma mulher destituída de todo e qualquer sentimento. Uma das mais novas psicopatas, aí já é um pouco antiga também, mas foi a Carminha, Adriana Esteves. Não, a Carminha aprontava todas. E nós não podemos ser nem o Odete Roitman, nem uma Carminha, e nenhum desse tipo de psicopata da história, porque nós temos consciência, nós não somos um animal. Nós somos seres racionais, nós temos uma capacidade de distinguir o certo e o errado, mas é preciso que nós não fiquemos presos numa consciência pesada, porque às vezes não é só o tribunal dos homens que me prende, mas é uma consciência que cultiva, que aduba a culpa, que fica todo se batendo e dizendo: eu sou o meu próprio culpado, eu sou o meu próprio culpado. Talvez como naqueles homens que amarram na perna aquilo que eu me esqueci o nome, mas são arames que entram nas suas pernas enquanto eles andam. Aquilo os faz sangrar porque eles querem se punir pelos seus pecados. Muitas vezes Deus não quer nos punir, mas nós mesmos temos uma necessidade de pagar pelo nosso erro, quando ele já foi pago na cruz do Calvário por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Às vezes eu e você podemos não estar presos na opinião, no tribunal da opinião popular, mas podemos estar presos no nosso próprio tribunal de consciência. Nós viramos doidinhos, é gente translocadas, é gente desajeitada na mente e nas emoções, porque uma bobagem que a gente fez na vida não sai da cabeça. Então você pode ser como aquela mulher que conversou comigo e que estava com um câncer no útero, e que diz: pastor, com certeza Deus colocou esse câncer porque eu fiz um aborto quando eu era garota. E eu falei: com certeza você está doida da cabeça. Porque se o meu Deus e o teu Deus for um Deus tão ruim assim, eu não tenho prazer em servi-lo. Se o meu Deus consegue colocar um câncer porque uma pessoa sem juízo fez uma bobagem numa época, eu não posso ver nele redenção. Eu creio que aquilo aconteceu por naturalidade da vida. Mas sabe, às vezes a nossa consciência ela nos visita anos e anos e anos e anos após um erro, e é uma forma de Satanás nos colocar por terra e por chão, porque como ele não tem nada no presente, ele fica buscando coisas no nosso passado, e a gente fica cavucando túmulos, arrancando cadáveres, dando vida a coisas que já morreram, que foram destruídas por Cristo, por Deus, e foram já banalizadas e sanadas pelo Espírito de Deus. É preciso que nós peçamos para Deus nos ajudar a lidar com a nossa própria consciência, porque talvez o seu próprio algoz, o seu próprio escravizador seja você mesmo. Ei, todo mundo aqui e nessa terra já fez bestagem na vida. Em nome de Jesus Cristo, se levante e siga adiante. Entenda que a graça e o poder de Deus é sobre a tua vida. A consciência é boa, mas para nos levantar. Você lembra do filho pródigo? A Bíblia diz que ele faz tudo aquilo que ele fez, que você já sabe, vai embora. Mas quando é que a sua vida começa a mudar? A Bíblia diz que quando ele caiu em si. O que é cair em si? É deixar os meus devaneios, as minhas buscas, as minhas procuras. É voltar para a minha própria consciência de onde foi que eu errei. E tendo consciência de onde foi que ele errou, do certo e do errado, é que ele tem um plano e um projeto: levantar-me-ei e irei ter com o meu Pai. E se ele me quiser como escravo, eu quero. Ele quer se punir, ele tirou de si mesmo o direito de ser filho. Ele diz: serve ser escravo. Mas quando ele chega lá, Deus diz: não, o pai diz: não, você não vai ser escravo, você vai ser filho. Ele faz festa, ele mata novilho, ele prepara todo o ambiente. Mas a vida dele começa a mudar quando ele tem consciência. Sim, eu preciso ter consciência dos meus erros, mas a consciência só serve, só é boa e só presta quando ela me conduz ao arrependimento, à metanoia, à mudança de mente, mudança de rumo. É quando eu tenho consciência, sim, que eu errei, mas quando eu não vou ficar escravo do meu erro, eu vou compreender que em Cristo há previsão, há provisão para o meu pecado, em nome de Jesus Cristo. E então, depois da consciência eu me arrependo, é metanoia, eu volto o caminho, eu mudo a minha prática, eu peço perdão a Deus, eu me conserto, e acabou. Eu não fico no tribunal humano, eu não fico no tribunal da minha própria consciência. Cuidado, diz Paulo aos Coríntios: se o teu coração te condena, saiba que o teu coração também é enganoso. Sabe o que Paulo está dizendo? Eu fecho esse ponto com isso.
Ele está dizendo, cuidado, porque às vezes consciência demais também estraga. Está me entendendo ou não? Quando você alimenta, a consciência só serve para nos apontar e sinalizar um erro. E depois disso buscar conserto e cura para aquilo. Viver uma consciência constantemente, dormir e acordar consciente, dormir e acordar consciente, dormir e acordar consciente, 1 ano depois, 2 anos depois, associar doenças a pecados passados, associar falta de sorte nos negócios a pecados passados. Terrível isso. Eu vivi uma fase dessa na minha vida, tentando consertar bobagem, falar, meu Deus, onde foi que eu errei, caçando erro, reparando coisas. Tudo bem, algumas coisas foram boas. Por exemplo, eu trabalhava na farmácia, eu gostava de roubar lá. Eu roubava um pouquinho. Os meus amigos todos viviam bem. Alguns amigos, tinha um amigo que tinha úlcera, ele tomava um remédio caro, chamado Tagamete. Ele não tinha grana para comprar, então eu era um tipo de Robin Hood, eu roubava para ele. Todo mês eu falava, não, tá aqui, ó. Eu gostava de lança-perfume, então eu gostava de roubar cloroforme, gostava de roubar. Eu posso falar dos meus erros, dos seus não. Quando eu ia viajar para Bahia, todo mundo ganhava perfume rastro, sabe aquele rastro de presente? Eu roubava, às vezes eu fazia uma caixinha, botava lá fora. Eu era um ladrãozinho. Eu acabava com a empresa do meu patrão. Aí eu me converti e senti uma dor no coração. Eu falei, por anos eu fiquei sofrendo aquilo. Eu falei, eu preciso ir lá e consertar. Sabe, aquilo foi bom para mim. E eu me lembro que eu fui lá, eu falei, eu não tenho como devolver tudo que eu roubei, porque eu roubei muito, eu roubei por anos. Mas eu preciso dizer para eles que eu sou um ladrão, que eu fui um ladrão, e que agora não sou mais, e que eu queria de alguma forma reparar isso. E eu fui lá com alguma coisa assim pouca, não sei, talvez R$100, R$200, pouco dinheiro, não muito, eu não tinha muito, eu ganhava muito pouco. Mas eu cheguei lá, já não era o meu patrão que ficava mais, era a filha dele que era criança, na época tinha casado, e era menina nova. Eu falei, olha, eu roubei sua firma, seu pai há muito tempo, e eu não tenho como devolver tudo, eu queria primeiro que você me perdoasse, e eu queria fazer algo restitutivo, eu queria restituir, mas é simbólico. E ela falou assim, não, não precisa, a gente sabe que você roubava. Mas o importante é que ela me perdoou, o importante é que aquilo tocou o coração dela, é que ela pôde ver uma mudança na minha vida. Eu não voltei lá por culpa de uma consciência que ficava assim o tempo todo. Eu só precisava fazer aquilo, porque eu queria construir uma nova pessoa, e eu não queria ter aquela lembrança na mente. Não é desse tipo de conscientização que eu estou falando que nos leva a um ato construtivo. Eu estou falando que a consciência que nos faz sofrer é essa consciência que nos leva a cada dia nos matar aos poucos, aos poucos, aos poucos e aos poucos. Quando Deus já criou uma nova imagem meu e a seu respeito. Quando Ele já disse que você já não é mais escravo e você é filho, que você já não é mais sujo, mas é limpo, já não é mais um pecador praticante, é agora um pecador de natureza. Entristece a Deus saber que Ele pagou por algo que não pode ter. Ele me comprou, Ele me resgatou, Ele te comprou e nos resgatou. Ele precisa nos ter. Ele precisa nos ter. Eu procuro ouvir alguns vídeos, mas algumas, eu estou desistindo disso. Eu gosto de ouvir aquele Olavo de Carvalho às vezes, mas eu ouvi um dele ontem que me deu nojo. Desculpa quem falar o nome, mas como ele fala também lá, eu posso falar aqui. Ele falando mal dos evangélicos, dos protestantes, porque se acham salvos. Ele diz, não, eu suplico pela minha salvação todos os dias, eu vou morrer suplicando. Eu falei para ele, você é um tonto, desliguei o vídeo. Porque eu não suplico pela minha salvação todos os dias. Eu não suplico porque a Bíblia diz, e Cristo diz, tetelestai, está consumado. Eu não suplico porque a Bíblia diz em João, filhinhos, se vocês acreditam nisso, vocês estão, eu vos escrevo para que vocês saibam que já fostes salvos. Estamos num processo sim de santificação. Essa salvação ela vai se completar no sentido de que um dia eu vou receber um corpo glorificado e vou morar no céu. Mas o ato salvífico de Jesus por mim já foi cumprido. Então eu não preciso dessa consciência machucada que todo dia suplica por Deus me salva, Deus me salva, Deus me perdoa, Deus me perdoa, Deus me perdoa daquilo que eu fiz em 1969. Não, eu não preciso disso. Esse tipo de consciência deixa o homem doido. Esse tipo de consciência deixa a mulher maluca. Esse tipo de consciência nos leva para o manicômio. Tem muita gente de igreja, de fé, que foi para manicômio de loucura, por excesso de consciência. É preciso entender que o tribunal da consciência só serve para apontar o meu erro. E depois, para me levar naturalmente ao arrependimento. E então, há uma nova condição em Cristo Jesus. É preciso isso. Por que eu estou dizendo isso? Porque é possível que hoje você esteja preso no tribunal da sua própria consciência. Ninguém se levanta. Mas é só alguém levantar e fazer uma piadinha, e aquela piada está relacionada a um
ato errado seu do passado, você já perde a graça, você já perde o sorriso. Isso não é normal. É só acontecer alguma coisa que te traz à memória e a lembrança algo, e você percebe que aquilo pode ter morrido de alguma forma, mas dentro de você, da sua consciência, continua vivo. E você ainda se acha o santão, porque diz: eu tenho consciência dos meus pecados. Obrigado. Só que esses não existem mais nem para Deus, nem para você, nem para o diabo. Mas a sua consciência, ela teima em fazer eles continuarem a existir. E hoje eu queria que você saísse do tribunal da consciência. Se você já teve consciência de um erro, já reparou o seu erro, já foi perdoado por ele, eu queria que hoje houvesse auto-perdão. Eu queria que você mesmo tirasse dos seus braços, das suas pernas, toda a cadeia que você mesmo colocou, toda a algema que você se amarrou. Eu quero que você comece a andar livre, em o nome de Jesus Cristo. O primeiro tribunal é o tribunal da opinião pública. Cuidado, mata. O segundo tribunal é da consciência. Faz com que as pessoas possam ir embora, mas ela ainda não recebeu sentença de vida, porque a consciência só nos aponta o erro, não nos justifica. Entende o que eu estou falando ou não? Saber que eu não presto não me justifica. Saber que eu sou capaz de errar não me justifica. Saber que eu errei não me justifica. Só me dá luz para que eu possa melhorar. O que me justifica é quando eu vou para o terceiro e último tribunal, que é o tribunal da graça de Deus. Diga: o terceiro tribunal é o tribunal da graça de Deus. Se existe o tribunal da opinião pública que acaba conosco, se existe o tribunal da consciência que me faz caminhar com culpas passadas, atormentando meu presente, existe o tribunal da graça de Deus. Na terra toda só tinha uma pessoa capaz de julgar aquela mulher, era Jesus. Só ele não tinha pecado, mas ele simplesmente escreve na terra. E ele se levanta como que ironicamente. Ele já viu, diz o texto, que todos foram embora. Mas ele diz: mulher, cadê os teus acusadores? Cadê? Foram embora? É preciso às vezes a gente dar a resposta. Jesus gosta de fazer perguntas. Eu falei aqui esses dias que Jesus é uma pessoa de poucas respostas e muitas perguntas. Ele responde perguntas com perguntas, porque ele trata da motivação do ser humano. Uma pergunta nem sempre é uma pergunta, é uma pergunta por trás de uma pergunta. Então, ele pergunta para ela, e eu pergunto para você, e eu pergunto para mim, enquanto eu preparava essa palavra para a gente ontem à noite, eu perguntei para mim, eu pergunto para você e para nós aqui hoje: aonde estão os teus acusadores? Quem é que te acusa? É sua consciência? É a opinião pública? É Satanás? Quando Jesus chega, uma coisa tem que acontecer: os nossos acusadores têm que ir embora. É impossível as trevas permanecerem diante da luz. É impossível o mal permanecer onde o bem nasce. É impossível a perdição ter vida onde a salvação brota. Jesus sobeja amor, Ele derrama vida. Eu fico doido com essa beleza de Cristo. É por isso que eu sirvo Ele. É por isso que eu neguei tantas coisas na minha vida. Porque Deus é maravilhoso, Ele é lindo, Ele é justo, Ele ama quem ninguém ama, Ele busca quem ninguém busca. Ele se agacha. Ele se agacha para tirar a atenção. Ele faz isso. Tem um verso muito legal na Bíblia que diz que Jesus, ele não esmaga a cana quebrada e nem apaga o pavio fumegante. Você pode ficar perdido, né? Mas eles entendiam bem. No Rio de Jerusalém, Rio Jordão, tinha uns pequenos caniçozinhos que se levantavam parecendo pequenos bambuzinhos, que eles chamavam de cana. E então as crianças, diz Flávio José, que é um historiador, tinham o costume de sentar ali e cortar aqueles caniços e fazerem pequenas flautas. Diz que tinha que fazer com cuidado, porque era algo muito molinho, muito maleável. Então eles faziam pequenas flautas e as crianças brincavam em soprar aquelas flautas. Era um brinquedo comum, natural das crianças da época, soprar flautinha feitas de cana, de mato. Não tinha energia elétrica, então era costume, para quem já morou no sertão, ou já morou em áreas, quem não tinha energia elétrica, sabe como é que era? Eu já morei. Você tem a lamparina, tem
um cordão, alguma coisa que sai de dentro. Tem aquele querosene que você embebeda todo o pavio. Então você bota fogo no pavio e ele vai consumindo, puxando todo o combustível. Mas quando acaba o azeite, o combustível, começa a ficar cheiro de pano queimado. E o que ele está dizendo aqui é o seguinte, presta atenção. No Tribunal da Graça, o nosso advogado e o nosso juiz, ele tem o costume de não jogar fora, de não quebrar a cana quebrada, de não apagar o pavio fumegante. O que quer dizer? Que mesmo quando eu perco o meu som, a minha sonoridade, que é a razão única da existência daquela pequena flauta, ou mesmo quando eu perco o meu brilho, o meu fogo, que é a única razão da lamparina, mesmo quando a razão única da minha existência possa ter morrido, Deus não me joga fora. Deus não te joga fora. Deus não tem lata de lixo. Deus sempre tem um campo de aproveitamento. Você é útil diante de Deus. Você é útil diante de Deus. Ele não nos joga fora. Se são 100 ovelhas, Ele deixa 99 para cuidar de uma. Se é um filho que vai embora, Ele o recebe de volta. Mas também tem aquela parábola que diz dos trabalhadores. Alguns entraram às 8, outros às 10, outros aos meio-dia, outros às 3. E o dia então termina e Jesus chama todos aqueles. O dono da fazenda chama todos. Ele começa a pagar por quem entrou por último, quem chegou às 3. E ele recebe um dia de trabalho. Claro que com certeza os das 8 ficou feliz, falou, poxa, se o das 3 recebeu esse valor, a gente vai receber mais. Mas ele dá a todos o mesmo valor. E quem entrou cedo reclama. E ele diz, não, o dinheiro é meu. Eu fui injusto em te dar, eu te dei o que eu prometi. Eu acho injusto pagar para o das 3 o mesmo que pagou para o das 8. Mas a justiça do homem não é comparativa com a justiça de Deus. A justiça de Deus é sobremodo elevada. O Tribunal da Graça trabalha não com lei. O Tribunal da Graça não trabalha com a meritocracia da justiça humana. O Tribunal da Graça trabalha com os méritos de Cristo sobre nós. Se houver arrependimento, se houver vontade de mudar, se houver desejo de continuar a caminhada, se houver vontade de vencer os seus próprios defeitos, Deus nos abraça, Deus caminha com a gente, Deus faz a nossa história em nome de Jesus. São 3 os tribunais, e eu encerro aqui. São 4 as lições. O Tribunal da Opinião Pública, o Tribunal da Autoconsciência e o Tribunal da Graça de Deus. Se você está parado no Tribunal da Opinião Pública, eu queria te convidar hoje. Saia. Não se preocupe com o que os outros pensam ou não pensam a seu respeito. Não vale a pena. Se você está no Tribunal da sua autoconsciência se autopunindo, saia. Consciência é só para acender uma luz e mostrar um erro e trazer um conserto. Não é para deixar a gente doidinho. Eu te convido para o Tribunal da Graça de Deus, da graça perdoadora de quem pergunta, e aí mulher, cadê os teus acusadores? Estão aí? Ela diz, ninguém. Aí ele se levanta, mas ele se levanta para estar como os outros estavam agora, para tratá-la de igual para igual, e para dizer, nem eu tampouco te condeno. Vai, e não peques mais. Uma fé, uma igreja, uma religião que amarra fardos nas minhas costas, não é uma fé cristã. Uma fé cristã troca os meus fardos pelos fardos de Cristo. Mas os fardos de Cristo são leves e os seus jugos são suaves. Eu termino com você dizendo que há 4 coisas que a gente aprende nessa parábola. Primeiro, para Jesus, uma pessoa é maior do que o seu pecado. Diga só para gravar, diga, para Jesus, uma pessoa é maior do que o seu pecado. Entende isso ou não? Para Jesus, aquela mulher era maior do que o seu pecado. Deus não fica olhando para a gente, olhando e lembrando-se de pecadinhos tontos, ou pecadinhos sérios, ou pecados, sei lá eu como qualificá-los na nossa vida. Deus olha para nós, Ele diz, eu não me lembro mais, você vale mais para mim do que o seu erro. Pessoas nos jogam na cara, Deus se esquece. Uma lição que eu aprendo é que para Jesus, uma pessoa é maior do que o seu pecado. Então não importa o que eu e você possamos ter feito, você é maior do que o seu pecado. Você que tem filho, seus filhos já erraram com você?
Você arrancou uma perninha deles? Né? Falou, vou deixar ele pegar uma pneumoniazinha, para ele aprender a ser gente. Deixa pegar, chegar bem perto da morte. Não. Se você que é ruim sabe dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais Deus jamais vos negará o poder do Espírito Santo, que restaura a nossa vida. Eu e você somos maiores do que o nosso pecado. A outra coisa que eu aprendo com Jesus é que para Jesus nós somos todos iguais. Diga, para Jesus nós somos todos iguais. E aqui tem muita gente que não gosta disso. Tem muita gente que não gosta disso, porque eu quero assim uma graduação maior. Eu queria tipo ser assim um general 5 estrelas de Cristo, entendeu ou não? Eu quero ser o supra-sumo espiritual. Eu quero ser o cara que cospe fogo. Eu quero ser o cara que avança e que Satanás corre. Amém, eu quero ser tudo isso. Mas isso não me torna diferente de ninguém. De ninguém. Uma das coisas erradas que traumatiza a gente dentro da fé cristã são pessoas que são semideuses. Semideuses. E sabe, como pastor, eu fico triste de ver tanta gente iluminada pela verdade, como são tontos, como são bobinhos, que vão atrás de personalidades completamente malignas e satânicas, que têm o nome de Deus em suas bocas, mas que fazem algumas coisas que são mágicas, como que mágicas sobre as suas cabeças. São pessoas que dão a si mesmo nomes que a colocam no outro patamar. Eu já vi uma igreja em que o louvor acontece, a hora que o pastor vai entrar, acende uma luz assim no corredor, e o cara vem com a música, é o iluminado. Eu não estou me desfazendo de ninguém, você está me entendendo não? Mas é que para Jesus nós somos todos iguais. Eu não estou dizendo que eu não tenho que ter respeito por uma autoridade, eu tenho que ter, a Bíblia me manda ter, mas eu tenho que ter respeito por Deus, e Deus é sobre todos, e para Deus todos nós somos iguais. Doutores da lei eram iguais, homens eram iguais, e agora Jesus se levanta e fica de pé a pé com a mulher e diz, se eles não te condenou, eu gosto dessa expressão, quanto mais eu. Tipo, eles até poderiam te condenar, eu jamais. Eu não sou veículo de condenação, eu sou veículo de santificação, eu sou veículo de redenção, eu sou um ser redentivo. Eu tiro as pessoas do inferno e levo para o céu. Eu melhoro a vida de quem está ruim, eu faço levantar-se aquele que está caído. Para Jesus nós somos todos iguais. Sabia disso? Pastor, mas eu não peco há 25 anos. Que legal, somos iguais. Você acabou de pecar agora. Que você mentiu. Você deve ter pensado mal de alguém, você deve ter um objetivo, alguma coisinha passou pela sua cabeça em algum tempo nesses 25 anos. Somos todos iguais. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas a graça de Deus também veio para todos nós, em nome de Jesus. Pela graça sois salvos, e isso não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie em si mesmo, mas se glorie em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Justificado, pois, Romanos 5:1, justificado, pois, mediante Deus em Cristo Jesus, temos paz com Deus. Nós fomos justificados, ficamos justos por Cristo, por meio de Cristo, e por isso eu tenho paz com Deus. Não há guerra entre nós, nós estamos acertados. O que eu posso aprender com essa lição, com essa parábola, é que a graça de Deus nos isenta da penalidade da morte. Diz, a graça de Deus nos isenta da penalidade da morte. Deus não te quer morto, não te quer castigado, não te quer amarrado, adoecido, arrebentado, pagando os seus erros. Foi Satanás quem falou isso para você, não foi Deus. Deus te quer redimido, comprado, lavado, levantado, perdoado, abençoado. Deus te quer liberto. Por fim, ele diz, a gente aprende com esse texto, que Jesus nos liberta para uma nova vida. Ele diz, vá, e eu quero te dar uma palavra, não peques mais. Eu quebrei tuas algemas, eu derrubei teus acusadores, eu limpei a tua ficha, eu mexi na tua consciência, eu mudei tua história. Vai e não peque mais. Faça uma nova história, viva uma nova vida,
Construa uma nova existência, em nome de Jesus. Hoje, quando você for para casa, pense sobre isso. Se você estiver preso em um desses dois tribunais, da consciência humana, da opinião pública, saia. Não importa. Pastor, eu matei 28 pessoas cortando a garganta. Se você se arrependeu de verdade, está perdoado. Eu sei que alguns vão falar, será? Não, está perdoado. Pastor, eu fui um estuprador em série. Ninguém sabe. Se houve um arrependimento verdadeiro, você está perdoado. Só vou te dar uma ideia, não confessa isso para as pessoas, não, você está perdido. Porque o tribunal humano não vai te dar essa palavra. Cuidado com a sua própria consciência. Ele diz, vai, só não peques mais. Recebe meu poder, recebe minha unção para isto. Sabe, gente, a gente não dá valor a perdão de pecados. A gente é muito bestinha. Porque se existe uma coisa que arrebenta com a vida da gente, é o pecado. O pecado adoece a nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito. O pecado é a única razão da gente produzir uma vida quebrada. Única. Então, em vez de ficar consertando as coisas, por que não mexer no cerne dela? Sabe, se você tem um carro que tem problema no motor, se você pode trocar o motor por um motor novo, para que ficar tirando isso, colocar aquilo? Quando ele diz, vai, não peques mais, é uma coisa para a gente dar glória a Deus. Alto. Ele está dizendo, eu te libero para uma nova vida. As amarras e peias do mal que te segurava preso, destruindo a tua própria vida, acabaram. Você pode ter novas atitudes que vai construir um novo futuro, um novo caminho. Você pode ter casado 120 vezes e largado, vai casar agora 121 e vai ficar, em nome de Jesus. Vai, não peques mais. Eu sei que a gente tem dificuldade em ouvir a graça, porque os nossos ouvidos por muito tempo ouviu a lei, e a gente gosta da lei. Mas Cristo pregou a graça. Não pode ser graça barata, de quem peca porque existe a graça. Mas a graça não pode ser desfavorecida, desmerecida, porque pela graça somos salvos. Vamos ficar em pé para a gente orar?